Olá, vamos hoje dar continuidade então ao nosso CCR, ao nosso componente curricular de introdução à filosofia, aqui do domínio comum da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. E hoje então, depois daquelas introduções que tivemos das aulas anteriores, hoje nós vamos falar de como os modos existenciais são alterados, né, com mudanças ou propriamente revoluções que acontecem na sociedade. Então, especificamente hoje nós vamos falar de um fenômeno que mudou, alterou, criou novas possibilidades, criou novos campos do conhecimento, criou novas necessidades, abriu o mundo para novas possibilidades, por um lado, certo? E por outro, ele, em certo sentido, deslocou os humanos do seu modo existencial anterior, de modo que nós hoje vivemos e nem pensamos muito nas relações que temos com esse fenômeno que é a Revolução Industrial, certo? Nós vamos ver as suas bases, o seu contexto social, político, e de modo que isso alterou totalmente a forma como nos relacionamos com a nossa alimentação, com os nossos meios de transporte, com aquilo que vestimos, como nos relacionamos e assim por diante, certo? Então, hoje nós vamos focar na Revolução Industrial e vamos tentar perceber quão radical foram suas mudanças, lembrando que não existe uma revolução industrial, mas existem revoluções industriais, ou seja, também passa por fases de evolução, nós vamos tratar disso, mas de fato o mundo nunca mais voltaria a ser o mesmo, é, devido à mudança da forma como nós buscamos fontes energéticas, como nós mudamos e alteramos é, a matéria-prima para fim de conseguir aquilo que nós desejamos, seja para o consumo, seja para o supérfluo, seja para a subsistência ou uma existência mais confortável. Então, o tema hoje é a Revolução Industrial ou Revoluções Industriais, e assim, ela não alterou apenas a forma como produzimos ou como trabalhamos, ela alterou a forma como entendemos a realidade, a forma como percebemos, enfim, nos posicionamos. Pega, por exemplo, é, um sujeito que vivia há 200 anos, por exemplo, aqui na nossa região e falar que ele iria daqui até o litoral, essa viagem tinha uma percepção espaço-temporal, ela seria realizada ali de carroça, de cavalo, certo? E hoje, quando eu falo que vou daqui de Chapecó até o litoral, essa percepção de espaço-tempo é altamente alterada, né? Porque eu posso me deslocar em 7 horas de automóvel, 9 horas de ônibus ou em 1 hora de avião. Se o meu avião for particular, em 40 minutos. Né? Então, note que essa perspectiva sobre a própria forma como nós vivemos muda em fruto dessa questão da indústria estar permeando as nossas relações, certo? Não foi apenas a questão de alimentos, de vestuário, que é claro que é mais radical, mas também uma percepção estética muda, né? Se você olhar do ponto de vista das escolas que se surgem pós-revolução industrial, vai ter toda uma mudança, não só pela facilidade de conseguir ali os insumos para produzir obra de arte, mas vejam esse quadro do pintor impressionista, o pai do impressionismo, Claude Monet, de 1872, que se chama Impressões do Sol Nascente. Né? Analise essa obra e veja que esse sol que nós estamos acostumados em sociedades pós-industriais, que é um sol que se põe ou que se levanta mais vermelho, isso os pintores falavam à época, né, que a fumaça das chaminés das fábricas deixava o sol mais bonito. Então note como o Monet destaca isso, né? Você tem lá barcos que já são produtos da indústria chegando e mudando esse mundo, e aqui dois barcos ainda movidos a remo, e lá no fundo os chaminés das fábricas, né, do porto de La Havre francês. Então aqui você tem a transição desse mundo e como o Monet tenta captar com cores, né, mostrar com as cores que o mundo muda e também se muda uma percepção estética. Mas não é só isso, né? É, claro que isso é interessante, é um aspecto interessante, mas é interessante que houve um deslocamento da nossa relação com coisas óbvias como a comida, por exemplo. Tudo que nós comemos, tudo que nós. Claro que se você busca e você produz artesanalmente ou busca direto do produtor é outra coisa, mas estamos falando do normal, né? Das pessoas que vivem nas grandes cidades. As pessoas não têm ideia, por exemplo, de onde vem o alimento. Por quê? Porque ele tem essa relação com a marca,
com a indústria que o processou, né? Parece absurdo, mas eu vou dar aqui um exemplo que saiu no Washington Post em 15 de junho de 2017 e o nome da matéria é o número surpreendente de americanos adultos que pensam que o leite achocolatado vem diretamente de vacas marrons. Ou seja, as pessoas perderam totalmente a relação, né? Eles vão lá e acham que vaca marrom parece pouco, mas era 7% aqui, são milhões de pessoas. Tá ali embaixo a matéria para quem quiser ver, que não tem ideia nenhuma, né? Uma coisa que pra qualquer cidadão que vivia ali na Idade Medieval anteriormente sabe de onde vem o leite, né? Depois com a inserção do açúcar do chocolate, sabe como que é esse assemblage do leite achocolatado, mas hoje então você tem, né, na segunda década do 21º século da era cristã, você tem pessoas vivendo num dos países mais desenvolvidos que temos que acredita então que as vacas brancas dão leite branco e as vacas marrons dão leite achocolatado, né? É uma coisa meio assim cômica, mas mostra bem como entre nós consumidores e entre a matéria-prima criou-se um hiato, porque a indústria está nisso, né? E não só esse exemplo, mas aqui tem um outro estudo, se vocês quiserem segui-lo e lê-lo na íntegra, é só ir no QR Code ali, que vai falar que é exatamente isso que eu estou enfatizando, né? Esse deslocamento entre as pessoas que vivem ali, estão numa escola, num contexto urbano, né? Jovens nesse caso, do sistema de comida agrícola, né? Por exemplo, uma coisa é você não saber que tomate é uma fruta, né? Porque o tomate vem da flor, ali do embrião da flor, então o tomate tecnicamente é uma fruta, né? Não é muito errado você achar que o tomate é um legume. Agora, há pessoas ali que a maioria delas não sabe que o hambúrguer vem da vaca, que é um animal morto, processado, né? Há pessoas que não sabem que o alface é uma planta, certo? Há pessoas que não sabem que o picles vem do pepino, e assim por diante, né? O estudo revela uma série de coisas que demonstram o quanto as pessoas que vivem no contexto do apartamento são distantes do contexto da produção. Isso só é possível, evidentemente, pela Revolução Industrial e suas várias camadas, onde você tem comida processada, tem comida enlatada, tem comida pronta, que pode ser descongelada e produzida, e aí as pessoas podem viver a vida inteira comendo hambúrguer e não se entendendo um carnívoro, achando que, nem sabendo que é veganismo e outras coisas mais. Então, note como o sistema educacional, esse estudo foi feito dentro de um sistema educacional, ou seja, da escola alimentar, seria até nosso 9º ano aqui, como a mentalidade vem se formando, né, nesse aspecto aqui, certo? Então você pensar, por exemplo, numa das bebidas mais consumidas do mundo, cuja qual o Brasil é o primeiro produtor, cerca de 40% da produção, tá? Eu peguei um gráficozinho do Visual Capitalista ali, cortou, mas é desse site. Então você tem o aspecto de crescer o café, né, da planta, você tem o aspecto de colher, você tem o aspecto de transportar, você tem o aspecto de embalar, você tem o aspecto de torrar, você tem o aspecto, enfim, depois de moer, e você tem o aspecto de produzir o café, seja em cafeteira, né? Então, nós estamos muito distantes desse processo quando eu chego, abro o meu livro e vou até uma cafeteira e peço um expresso, né? Eu não penso em todo esse processo atravessado enquanto a produção industrial está ali envolvida, seja dentro da própria produção de café, os insumos necessários, né? Algum ou outro defensivo agrícola, aí você tem o transporte, as próprias máquinas que transportam, que armazenam, que embalam, e essa é a grande questão, né? Nós vivemos de certa forma no mundo que está dado, que está aí, e às vezes não paramos para pensar nessa quantidade de processo, e aí chegamos ao extremo das pessoas pensarem que o hambúrguer não vem do boi, não vem do animal, e que o leite achocolatado vem de vacas marrons. Então isso é uma das possibilidades, né, criadas a partir da Revolução Industrial, e eu estou usando aqui exemplos para amplificar, estou colocando exemplos
bem extremos para que a lupa amplie, mas já falamos em outras aulas, eu não sei de onde vem os componentes do meu celular. Muitas vezes eu não sei de onde vem a água que eu tomo, não sei a relação de qual rio vem, aí vem a seca, né? Muitas vezes eu não sei de onde é o combustível que eu abasteço, não sei a origem da borracha do meu pneu, não sei do que os componentes que fazem o papel, os componentes que fazem o tecido da minha roupa, né? E aí hoje é uma preocupação está tão extrema essa relação que existem aí, vocês vão ver fenômenos como o comércio justo, que é justamente para mostrar que toda essa cadeia aí, que está exemplificado no café, os 10 passos, né, até chegar até mim, ele garante que não vai ter trabalho análogo à escravidão, que acontece em muitos casos na indústria têxtil ainda, né? Vai garantir que não há degradação ambiental e uma série de coisas. Então hoje é necessário, porque o consumidor percebeu, o consumidor que estudou sobre, ficou mais consciente e percebeu que não é simplesmente ir lá abrir uma lata de refrigerante ou comprar uma roupa, né? Há uma série de relações por trás e que eu estou resumindo aqui no termo indústria, né? Não estou demonizando, pelo contrário, eu acho que a Revolução Industrial foi maravilhosa em vários aspectos. Agora é preciso ter consciência desse processo, né? Porque senão eu vou estar, enfim, talvez contribuindo para a persistência de um processo o qual eu não concordo. Por exemplo, maus tratos aos animais. Isso vem com cosméticos, se você testa, se eles usam animais para testes e outras coisas. Então notem quando vocês, e aqui eu não estou falando de causa nenhuma, mas notem quando vocês forem comprar um desodorante, hoje em dia, um shampoo, ele já vai vir com um selozinho, antes vinha só com reciclado, né? Ele vai vir com um selozinho que é livre de teste em animais, é livre de maltrato em animais. Esse selo já existe, né? Não é obrigatório, não é mandatório, mas empresas que colocam, que aliam isso a um fator de marketing, né? Lembrem lá, quando a camada de ozônio estava em perigo, vinham as embalagens dizendo que tal produto era livre de CFC, certo? Então, em certo sentido, isso dá uma espécie de conscientização aos consumidores, que nós consumidores muitas vezes somos leigos, certo? Por exemplo, eu acredito que pouca gente saiba da fórmula do Teflon, né? E o Teflon, que foi amplamente utilizado aí no século XX pela DuPont e outras empresas, o Teflon sabe-se que tem danos permanentes à saúde, né? E nós vamos lá, compramos, não é antiaderente, então muitas vezes aquele processo do aprendiz feiticeiro, né? Nós estamos aprendendo algo, estamos, enfim, desenvolvendo algo que aparentemente, num princípio, é bom porque resolve um problema, conforme nós vimos na questão do nitrogênio, né, do fertilizante sintético, mas isso depois vai acarretar problemas porque por vários aspectos. O primeiro deles é que não é possível antever a questão das tecnologias, como já falamos, elas serem, enfim, multistáveis, né? Não é capaz de se prever, não há uma estabilidade fixa, ela só faz isso, só faz aquilo, ou se ela é usada para cozinhar, então não vai acarretar em nenhum mal à saúde, quando pelo contrário, certo? Então, esse tipo de levantamento de consciência, esse tipo de ideias sobre de onde vêm as coisas, para onde elas vão depois que são consumidas, isso vem crescendo nos últimos anos justamente creio eu que por um melhor entendimento das questões ambientais, uma pressão que o próprio aquecimento global coloca, né, as questões de perigo climático que o planeta passa. Então, creio que as pessoas vão se tornando mais conscientes sobre os processos e isso vai fazer com que elas queiram entender os processos industriais, certo? Mas então, falando de revolução industrial especificamente, há quem defenda que existiram 4 fases da revolução industrial. A primeira fase, que vai ser aquela clássica da Inglaterra, que vai passar por mecanização, máquinas a vapor, né, que é o tear de lãs, que vai ser a primeira máquina implementada, nós vamos ver isso. A segunda versão, ou upgrade da Revolução Industrial, que é o Fordismo, que é a produção em massa, que é a linha de montagem, né, que você vai ter a inclusão da energia elétrica, você vai ter petróleo, certo? Vai mudar do trem para o automóvel, para o caminhão, para o avião. E a terceira fase da Revolução Industrial, que é a fase da automação dos componentes eletrônicos, dos transistores, que possibilitou uma série de coisas, como por exemplo microcomputadores, os eletrônicos modernos que temos.
E a quarta revolução, o Indústria 4.0, seria a que vivemos recentemente, com o advento da era da informação, da internet das coisas, né? O que é a internet das coisas? Vamos pegar um exemplo. Internet das coisas é deixar as coisas falarem por si mesmas, e isso se dá através dessa instrumentação possível pelas novas tecnologias de informação e de comunicação. Por exemplo, pega o exemplo aí de um rio que tem que ser monitorado em sua poluição em pontos estratégicos, porque a, o rio é água, a água é um diluente, né, um solvente, e aí ele vai chegar poluído lá na ponta, mas é preciso saber de onde vem essa poluição chamada difusa. Então, alguns mecanismos adotados é fazer medição em pontos estratégicos e medir ali as partículas por milhão, que você vai saber exatamente em que ponto do rio algum poluente, algum sintético começou a ser despejado, e aí você vai poder descobrir a causa, tanto para cobrar a devida restituição, tanto para fazer com que isso pare, certo? Isso é feito, em vários lugares é feito manualmente, as pessoas vão lá, medem, levam até um laboratório e tudo mais. O que é a internet das coisas? Você instala ali componentes, artefatos especialmente desenvolvidos para esse fim, que vão fazer coletas em tempo automático, né? Vão ficar coletando o tempo inteiro, e aí vão mandar via internet esses resultados, que vão ser processados também em tempo real automaticamente, que vai dar uma leitura muito melhor, e não é necessário que as pessoas se desloquem até lá, porque você vai ter uma espécie de network que faz isso para você. Isso acontece hoje com satélites monitorando a questão de CO2 na atmosfera, isso acontece com sistemas de vento, né, para tornar mais eficaz. Então não é aquela coisa, você tira aquela coisa de ser meio analógica, meio manual, e passa para que as máquinas façam por nós, né, e interpretem as informações e nos diz. Por exemplo, existe um sistema hoje que conta baleias, é um sistema de reconhecimento que consegue detectar quando é uma baleia, quando é um navio, quando é um submarino, e consegue lá via satélite monitorar o movimento das baleias. Então isso é uma amostra da internet das coisas, né, que é aplicado tanto para esses fenômenos meteorológicos quanto climáticos e assim por diante, certo? Há uma outra forma de entender isso, que não entende a sociedade a partir da Revolução Industrial, certo? Essas quatro ideias de Revolução Industrial 1, 2, 3 e 4 tomam o mundo a partir da Revolução Industrial, mas existe hoje a ideia de sociedade 5.0, né? Ou seja, houve grandes transições, tá? A primeira forma de organização era de coletores, né, de caçadores. A segunda foi a Revolução Agrícola. A terceira foi a sociedade industrial, onde nós passamos a ter a máquina no centro da produção, máquina do centro da sociedade, né? O centro do modo de produção passa a ser a máquina, aonde nós vamos passar a ser operários operando uma máquina, ou funcionários desempenhando uma função na linha de montagem, certo? E depois você vai ter a quarta sociedade, que é a sociedade da informação, que é onde chegam os celulares, onde chegam, enfim, a internet. E aí nós estaríamos na verge da quinta revolução. Isso é bastante desenvolvido no Japão, por exemplo. E nessa quinta revolução você vai ter uma sociedade super esperta. Em que sentido? No sentido de que nós pegamos a quarta camada da sociedade, que é da informação, e adaptamos para direcionado às coisas, aos objetos, né? Por exemplo, um relógio que mede o meu nível de açúcar, que mede pressão, batimento cardíaco, colesterol, tudo em tempo real, informa lá um sistema ou um médico que vai poder estar acompanhando isso e tendo uma forma melhor de ter diagnósticos, né, sobre o seu paciente. A forma de entrega, enfim, tudo isso que passa por essa automatização, por assim dizer, que é direcionada, porque uma coisa é a automatização que é para todos, né, como um caixa eletrônico. Caixa eletrônico é, em certo sentido, uma automatização da função da pessoa que trabalha no banco, certo? Então, antigamente você tinha que ir lá para qualquer transação, ainda existe a figura do caixa do banco, né? Mas você tem o caixa eletrônico, que é ali uma máquina que padroniza um atendimento comum para todos. Essa foi a introdução dos ATMs, né? Das máquinas, dos caixas eletrônicos.
E aí você tem hoje com os bancos indo para o celular, você tem uma personalização ao cliente, né? Ele vai, o próprio aplicativo vai entendendo ali o teu perfil de cliente e aí vai te dar opções de investimento, de poupança, de empréstimo, enfim, do que você está acostumado a fazer, isso vai se direcionando a você e vai te dando sugestões, né? Como é mais ou menos a linha do o feed de notícias aí de uma rede social. Então, essa sociedade mais esperta é possível porque as máquinas vão se aprimorando, né? A tecnologia vai se aprimorando de comunicação e de informação. Isso vai sendo aliado àquilo que eu como, né? Por exemplo, se eu tenho um aplicativo de supermercado, eu tenho uma preferência, é muito comum isso já, no Whole Food Markets, por exemplo, se eu tenho uma preferência de alimentos, eles ficam em desconto, eles me avisam, né? Porque aquilo ficou mais barato, que é algo que eu consumo com mais frequência. Então é esse tipo de coisa, né? Uma sociedade super inteligente que vai saber das minhas preferências musicais, vai avisar se tal banda tá passando pela minha região, vai saber das minhas, enfim, vai saber sobre mim muitas coisas e vai tentar personalizar a experiência de forma que essa experiência vai ser quase que um mundo com 8 bilhões de pessoas e 8 bilhões de mundos, por assim dizer, onde cada pessoa vai ter sua experiência personalizada para a sua própria persona, certo? Isso é a ideia da sociedade 5.0, tá? Mas, enfim, o que nós temos que pensar para entender como foi essa mudança da Revolução Industrial? Primeiro que os humanos sempre se organizaram buscando uma fonte energética, certo? E um modo de produção. Seja dos tempos que caçadores e coletores precisávamos de fontes energéticas e sempre o fogo teve no centro disso, então era a lenha, as árvores, as florestas, certo? E a outra fonte de energia, ou de aproveitamento da energia em prol daquilo que eu quero transformar, foram sempre os animais que domesticamos, né? Notadamente cavalos, bois, moinhos de água, moinhos de vento. E infelizmente a força humana sempre foi, né, o trabalho voluntário ou uma servidão ou escravidão por definição involuntárias, né, onde humanos eram convertidos nessa força para conduzir modos de produção, certo? Mas então você tem uma longa história que remete aí desde do início da domesticação, início da revolução agrícola, 10, 11 mil anos antes do presente, você vai ter uma sociedade muito estável. Claro que tecnologias foram se somando, você vai ter, enfim, inovações no modo de plantar, como rotação de cultura, você vai ter o estribo, mas não é tão radical quanto nos tempos pós-revolução industrial. Você vai ter uma sociedade mais ou menos estática, certo? Aonde você, enfim, as pessoas viviam mais ou menos o mesmo modo de vida, tinham o mesmo tipo de existência e viviam basicamente como seus pais. Então, você pega a profissão, em alguns lugares o sobrenome da pessoa é o pai, né? Por exemplo, o nome de Jesus possivelmente era Yeshua ben Yosef, Jesus filho de José. Você pega para os gregos o sobrenome vinha da cidade, né? Você era de Estagira, por exemplo, como Aristóteles, você era de Samos, você era de Mileto, você era da Siracusa e assim por diante. Aí você pega com o surgimento dos burgos ali já na Idade Moderna, certo? Você tem o sobrenome que é a profissão do seu pai, né? Por exemplo, meu pai é um ferreiro, então você é Smith. Meu pai é um alfaiate, eu vou ser Taylor. Ou a guilda vai me ensinar isso, isso passa a ser meu sobrenome, tá? Então isso mostra como que as coisas eram basicamente estáveis na sociedade, né? Era muito difícil haver uma movimentação de uma classe a outra antes da Revolução Industrial. Se você nascesse plebeu, seria muito difícil transgredir isso e tornar-se outra coisa que não isso, tá? Então havia aquela estabilidade de você ter nascido, enfim, numa classe elitizada, você permaneceria ali. Por isso a questão dos dados de realeza, né? Ali as honrarias de duques, de condes e tudo mais, tá? Então
era uma sociedade muito estável antes da Revolução Industrial. Isso temos que ter em mente. Não era uma sociedade onde você pega um imigrante russo, um americano pobre, eles vão lá, graças a uma série de coisas, não estou dizendo que eles são self-made, sobre isso nós vamos falar no futuro, mas eles podem estudar numa universidade como Stanford, eles podem se dedicar lá a uma dissertação de mestrado e inventar um algoritmo que vai organizar o caos que é a internet, um site de busca, por assim dizer, e aí eles criam o Google e se tornam bilionários ou até trilionários hoje em dia, certo? Então isso é possível numa sociedade industrial. É claro que acontecia antes, né? Pega o próprio certos casos assim que são emblemáticos onde as pessoas nasciam pobres e uma virada do destino acabavam indo para a realeza ou para a cavalaria, mas isso não era o comum, né? Isso era o totalmente fora da curva. Então, essa estabilidade, por assim dizer, da sociedade perdurou por 10, 11 mil anos, certo? Mas então a primeira revolução industrial ela vai ocorrer em 1765, nós já vamos ver porquê dessa data. E então nós vamos ter esse deslocamento de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial. Vai ter esses êxodos, grandes êxodos, onde as pessoas vão deixar os campos e vão morar nas cidades, vão trabalhar nas indústrias, é uma nova possibilidade. Por quê? Porque a indústria vai ampliar as possibilidades de trabalho, você vai ter novas funções, você vai ter novas coisas para fazer, né? Isso está bem descrito lá pelos economistas que falam isso no princípio, né? E você vai ter as assimetrias disso, você vai ter os problemas disso, né? A sociedade, as cidades não estavam prontas para receber as pessoas até hoje. Você tem em lugares não tão desenvolvidos onde as pessoas saem de grotões, né, de rincões e vêm morar nas cidades e aí eles vão se aderindo às margens, a cidade vai crescendo desordenadamente e aí vai levar 1, 2 gerações para que eles possam se estabelecer ali direito. Com a Revolução Industrial foi a mesma coisa, as pessoas vinham sem nada do mundo agrícola, onde eles estavam no estado de servidão, para tentar melhores condições na cidade, tá? E foi aí então que nós passamos a não mais me relacionar com o produtor direto de alimentos, mas que isso passa a ser algo industrializado, tanto na sua produção, quanto no seu processamento, quanto na sua logística de entrega, certo? E ela aconteceu na Inglaterra. A Revolução Industrial tem zip code, ela tem CEP, certo? Ela não é algo que se deu ao acaso, ela tem todo um background, e é sobre isso que nós vamos falar, para entender que desmistificar um pouco essa ideia de que eu estou andando ali pela rua, eu vejo uma maçã cair da árvore, eu vou ter um insight e vou conseguir mudar um mundo com isso. Não, não é assim. Existe todo um contexto, enfim, social, histórico, político, econômico que vai criar as condições e possibilitar que as coisas aconteçam onde elas acontecem, certo? A Revolução Industrial não aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu na França, os Estados Unidos era colônia da Inglaterra ainda, né? Mas não aconteceu na França, não aconteceu na Holanda, não aconteceu na Itália, aconteceu na Inglaterra, por causa de uma série de fatores, os quais nós vamos falar agora, certo? Primeiramente, a Inglaterra tem um acesso muito grande ao carvão, tá? Nós vamos falar da questão técnica e energética. E o carvão é 3 vezes mais energético que as árvores em si, tá? Esse carvão mineral. Olha que até nas praias inglesas é possível você ir lá e fazer essas pilhas de carvão, encosta teu carro, carrega e pode fazer lá o seu churrasco a partir dessas praias que são cheias de carvão espalhado ali. E também é uma ilha que tem muito acesso a carvão, né? O pessoal que conhece Criciúma entende do que isso se trata, né? E o carvão ele passava a ser retirado, claro, porque a Inglaterra é um clima muito hostil, muito frio, né, no hemisfério norte, e esse carvão era retirado das minas. Aqui tem um esquema onde você vai vendo que essas minas elas vão ficando cada vez mais profundas e com o clima chuvoso, com o inverno, essas minas acabavam alagando constantemente, congelando, e não era mais acessível retirar o carvão. O problema, a relação da Inglaterra com o carvão, ela vai durar até, vai ter um episódio famoso da Margaret Thatcher recentemente, na década de 1980, com uma greve dos carvoeiros, tá? E só recentemente, há mais ou menos 2 anos, é que a Inglaterra fechou a sua última usina
termoelétrica movida a carvão e passou para energias renováveis e mais limpas, tá? Mas a relação da Inglaterra com o carvão é bastante intensa e foi o que possibilitou ela se tornar esse grande império também. Mas as minas iam ficando cada vez mais profundas e tinha esse problema da água. Então um dia, é, como era costume lá, foi dado um prêmio para quem resolvesse ou tentasse resolver esse problema, certo? E aí vai surgir essa máquina aqui, tá? Que é a ideia do Newcomen, aonde você tem já na própria mina de carvão, você tem o carvão, você tem a água, então se você conseguir canalizar aquilo, você vai tirar aquilo lá de baixo em forma do vapor, que naturalmente vai para o alto, e você vai conseguir secar as minas. Então, o Thomas Newcomen, que viveu entre 1663 e 1729, produziu essa máquina que é bastante simples, né? Funciona ali com um pistão e que acaba bombeando a água e também transformando em vapor, certo? Mas isso é questão técnica, tá? Por que a Inglaterra possibilitaria uma nova forma de organização, né? Vários outros países eu imagino que tenham resolvido o problema de formas semelhantes, mas por que isso não gerou uma revolução? E também por que nós não falamos que uma lâmpada tem 200 newcomens, mas sim 200 watts? Isso a gente vai ver na sequência. Mas a Inglaterra passou por um processo chamado Revolução Gloriosa, que aconteceu em 1869. O que foi a Revolução Gloriosa? Pois bem, a Inglaterra tinha um rei, a Inglaterra já era protestante há muito tempo, né? E existia um rei chamado Jaime II, que ele era católico e queria voltar a Inglaterra para a tradição católica, a religião católica. Claro que a população já estava amplamente convertida e conforme nós já falamos na aula sobre o realismo instrumental, o protestantismo foi importante para as navegações, para essa nova forma de organização. Então aconteceu que o Jaime era parente do Guilherme de Orange, o Guilherme II da Holanda, né? Em inglês vai se chamar William. E aí acontece a chamada Revolução Gloriosa, quando o Guilherme III, que era casado com a Mary Stuart, ele invade a Inglaterra porque havia um facilitamento da população, então não foi derramado nenhum sangue, o Jaime fugiu para a França, e aí ele acaba criando ou abrindo a possibilidade para que a Inglaterra tivesse novas formas de organização política e social, ok? A primeira reação foi a Declaração dos Direitos Humanos, lembrando que a Inglaterra vivia uma monarquia absolutista e os reis tinham muito poder, podiam abusar desse poder, portanto, né, expropriar terras, dissolver casamentos, enfim, exerciam seu poder de forma absoluta, né, conforme se exerceu na França até a Revolução Francesa. Lembre lá do Luís XIV dizendo: o Estado sou eu. Pois, e, portanto, na Inglaterra também existia isso até a Revolução Gloriosa. Então a primeira coisa é a Declaração dos Direitos, ou Bill of Rights, que vai ser importantíssimo para dar garantias para essa burguesia nascente, né, para essas pessoas comerciantes ali ávidos por mais acesso, porque era muito difícil. Você tinha a questão da monarquia de um lado e você tinha a questão desses comerciantes, desses empreendedores que iam ficando ricos, né? Então, por exemplo, por curiosidade, falando dessas classes, né, você tinha no censo, você tinha basicamente três classes, e o censo era anotado em latim. Você tinha os nobilitas, que eram os nobres, né, os condes e os monarcas e seus descendentes, os príncipes e toda a sua corte, né? Aí você tinha os religiosos e você tinha os servantes, os servos. E aí, em certo momento, como essas camadas da burguesia foram se tornando muito poderosas, eles acabaram tendo castelos, tendo acesso a terras que os nobres iam perdendo e vendendo para eles. E aí eles iam fazer o censo e perguntavam: você é da nobreza? Não, não tenho nenhum título de nobreza. Você faz parte de alguma ala protestante ou católica? Não, não faço, não sou sacerdote. Então você é plebeu, é pobre. Aí eles diziam: não, eu tenho terras e castelos, eu não sou pobre. Então o que você é? Eles tiveram que escrever com a mão, isso você encontra em registros, criar uma quarta coluna, aonde eles marcavam lá sine nobilitar, né? Ou seja, sem nobreza. Da onde eles abreviavam para S.nob, da onde vem a palavrinha snob, né? Então surgiu essa nova classe de snobs que acabou forçando todas essas coisas, né? E foi muito importante, então,
para que a sociedade se tornasse mais acessível na questão dos direitos, certo? Surgiu, por exemplo, o Banco da Inglaterra, vai surgir 3 anos depois, que até hoje existe, até hoje é o Banco da Inglaterra, né? Que fica lá na Old Lane of Threadneedle Street, essa como ele é chamado, a velha senhora da rua Threadneedle. E foi um banco que foi muito importante porque ele acaba ajudando a patrocinar os grandes empreendimentos da época, né? A emprestar dinheiro, a fazer investimentos para fazer com que várias indústrias, vários empreendimentos surgissem, né? Porque as pessoas aí elas tinham lá que dar garantias e elas iam atrás do capital, um dinheiro emprestado, certo? E ao emprestar esse dinheiro eles podiam abrir sua fábrica e aí com essa profusão de gente vindo, os trabalhadores propriamente dito vindo das áreas rurais, eles podiam lá fazer com que os trabalhadores viessem ali até as suas fábricas e trabalhassem por eles e pagassem pelo empréstimo, pagassem pela matéria-prima, pagassem pelo seu próprio salário. Isso ficaria sendo chamado de mais-valia pelo Marx e ainda desse o lucro, né, para o capitalista. Então os bancos foram extremamente importantes, até hoje são. Veja que o Brasil tem, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento, aonde os empreendedores vão lá e pegam vultuosas quantias, porque é muito difícil você erguer uma fábrica do zero, né? A não ser aquelas fábricas antigas que vêm de gerações em gerações, mas é preciso de investimento no início e o banco foi extremamente importante. E o banco surge então como um resultado imediato da Revolução Gloriosa. Outra coisa que surge como resultado imediato dessa revolução é a instituição do parlamento inglês, aonde você vai ter ali que os poderes do monarca vão ser reduzidos, vão ser limitados, vão ser mais ou menos como se tem hoje, né? Você tem uma monarquia que não é mais absolutista, que ela é parlamentarista, onde você tem a figura do primeiro-ministro, que é trocado ali, e é ali que as ideias são decididas, né? Há voto direto do povo, e é ali que de fato a política, tanto econômica quanto social, vai acontecer, certo? Com base no parlamento inglês. E foi bastante importante isso, vocês vão perceber, porque surge a questão do lobby das indústrias, que vão colocar ali, como fazem até hoje, que fique claro, né? Vão colocar ali seus representantes que vão favorecer certas obras, como por exemplo a construção de canais, a construção de ferrovias, certo? E os direitos à propriedade privada, direito a liberdades individuais vão ser garantidos pelo parlamento inglês. Também a questão da guerra, né? Agora não é mais um rei que pode declarar guerra, mas sim o parlamento. Então isso tudo é resultado dessa Revolução Gloriosa, e note que com essa revolução, com a instituição do parlamento inglês, que por exemplo as 13 colônias americanas, elas começam ali a ter esses auspícios de liberdade, porque a própria Constituição nova vai dizer que é abusivo a relação que eles estão tendo lá, inclusive de impostos, né? De impostos. E então vai começar ali os germes da própria independência norte-americana, que vai acontecer em 1776, uma geração depois, portanto, certo? Aqui eu coloquei um dado que o Herschel descobre Urano em 1781, e isso eu coloquei para denotar a liberdade científica que o parlamento também garante, porque aí você não tem uma censura do rei, como existia na França, certo? Urano possivelmente havia sido descoberto na França, mas não foi possível publicar imediatamente a descoberta pelos astrônomos franceses, porque isso passava pela análise da corte dos reis Luíses, né? E é um fenômeno importante porque é o primeiro planeta descoberto desde a antiguidade, tá? Então isso mostra liberdade de imprensa também garantida, e liberdade científica e certa liberdade política. Mas vamos falar do James Watt, então, que em 1765 ele vai pegar a máquina do Newcomen, certo? E vai aperfeiçoar a máquina do Newcomen, que tinha aquele propósito das minas, lembra, alagadas, e ele vai aperfeiçoar para que essa energia que sai, resultante do vapor que ali se extrai, seja convertido num sistema que vai propulsionar então máquinas, certo? Que antes eram propulsionadas ou por força humana, ou por elementos da natureza, ou por animais, mas não uma fonte natural controlada como o vapor, tá? E aí a primeira aplicação da máquina do James Watt, que desenvolve isso na universidade, vai ser na Soho Manufacture, que é uma fábrica de roupa, que
fica em Birmingham, portanto Birmingham é o berço da Revolução Industrial, e vai ser a máquina de tear, mais especificamente aquilo que transforma a lã das ovelhas natural em tecido. Isso é um processo manual, né, feito em rocas, e aí passa a ser um processo industrial, e isso vai ser a faísca que acende a Revolução Industrial, né? Essa demanda por roupa, essa demanda cada vez crescente das cidades aumentando, ok? E também por produtos de uma globalização que já estava posta ali. Então aqui tem uma gravura de Birmingham logo depois. A maioria então das empresas, das indústrias vão trocar ou vão se estabelecer, vão sair das beiras dos rios, alimentar os seus moinhos e tudo mais, e vão se estabelecer, vão se centralizar para que enfim, pudessem desenvolver melhor, uma se beneficiando da outra, agora que o vapor está ali e com o carvão nós podemos amplificar isso, certo? Então, a Revolução Industrial basicamente causa essa mudança da quantidade da produção, no excedente e tudo mais. Leiam lá a Riqueza das Nações para entenderem isso, do Alan Smith. E você tem então outra questão que é extremamente relevante pelo fato de ser na Inglaterra, é o fato do comércio triangular, né? Você tem as Américas, que a população foi dizimada, a população ameríndia foi dizimada, não existia mais gente morando na América que na Europa quando isso aqui foi descoberto, certo? Mas foi dizimada por uma série de questões, sobretudo por germes, né? Germes desconhecidos pelos nativos aqui, que vieram de carona com os europeus. E logo então os europeus também vão fazer suas incursões à África, né? Vão descendo ali dos Açores e vão descobrindo a África também para tentar chegar à Índia por outro caminho, lembrando que os otomanos tinham fechado o Mediterrâneo, o caminho convencional, certo? E aí eles vão, talvez num dos episódios mais tristes da história humana, eles vão promover o comércio triangular, que significava o seguinte: você tinha as fábricas na Europa, a manufatura ficava lá, certo? Na Inglaterra, e depois se alastrou para outros países, né? E aí eles produziam então, pegavam o algodão, que era muito mais agradável para se vestir do que a lã, né? Que também era produzido nas Américas, então eles pegavam algodão, pegavam a lã, pegavam a cana-de-açúcar e produziam ali então na Inglaterra, vamos pegar esse exemplo desse país, produziam ali as roupas, produziam rum, produziam bens manufaturados de toda a ordem e levavam esses bens, armas e pólvora, e levavam isso para a África, certo? E ali na África eles encontravam, porque pensa, o navio não vai ter muitos soldados, né? Como é que eles promoveram a escravidão, esse sequestro dos habitantes nativos da África, e os sequestraram e trouxeram para a América? Eles levavam esses bens manufaturados, inclusive armas, presenteavam lá para uma determinada tribo, um segmento, e diziam: olha, eu troco isso, vocês não têm o que me interessa, vocês não têm dinheiro, não têm a matéria-prima que me interessa, com exceção de marfim, alguma outra coisa, mas eu quero humanos, porque eu tenho vastas terras no continente americano e eu preciso de gente para trabalhar lá, certo? E o Papa havia dado uma autorização, uma bula, né, papal, que os europeus podiam justamente converter mouros sarracenos e africanos a escravidão perpétua, inclusive seus descendentes, né? E aí eles davam esses bens com armas e faziam com que os próprios africanos fossem atrás de outras tribos com o intuito de escravizá-los. Por quê? Porque senão eles diziam: olha, os holandeses estão vindo ali e vão armar eles, vão armar até os vizinhos, que viviam pacificamente, que não tinham questões, mas aí criou-se essas rivalidades artificiais em troca de bens, e aí começou o mesmo navio que trazia esses bens, pegava essas pessoas, sequestrava, levava para as Américas, convertia-os em escravos, certo? E na América eles iam trabalhar nas plantations, então, produzindo os bens que interessavam na Europa: cana, café, a cana, o açúcar, né, o algodão, o tabaco, e assim, seguindo o sabor das correntes marítimas que favorecem esse tipo de giro de comércio, assim a Europa levou daqui riquezas não só do ponto de vista de matéria-prima, mas minerais e grande parte dos minérios que proporcionaram
esse capitalismo pungente na Europa, né, esse capitalismo industrial, porque o dinheiro, a prata, saía daqui, né, o dinheiro que movimentou isso e possibilitou esses grandes investimentos. Então, o comércio triangular é um desses fenômenos também proporcionados por esse mundo moderno, que vai acabar beneficiando a Revolução Industrial, certo? Só para deixar registrado, então, entre 1525 e 1866, quando o comércio escravo ainda estava autorizado para o Novo Mundo, né? O Brasil foi o último país a parar de fazer isso. Estima-se que 12,5 milhões de africanos foram colocados em navios para o Novo Mundo. 10,7 milhões sobreviveram, né, a essa passagem, que era extremamente insalubre, e hoje vivem seus descendentes na América do Norte, no Caribe e aqui na América do Sul. Então, essa imagem fica na ilha de Gorée, hoje em Senegal, e se chama Porta Sem Retorno, porque essas pessoas ficavam ali, eram separadas, e ali lá no final ficava um navio onde eles entravam e nunca mais voltavam para a África. Né? Ali você tem o Barack Obama, o 44º presidente americano, volta ali com sua esposa para ver, porque ele é um dos descendentes, né, desse processo. Então, de fato, foi um dos flagelos da civilização, esse período de 1525 a 1866 do comércio triangular promovendo a escravidão, tá? E por que é que isso, como é que isso se promovia? Vamos pegar um exemplo prosaico do chá, tá? Para entender como a Revolução Industrial e o comércio global se alimentaram mutuamente. Então o chá, originariamente, ele era produzido na China, né? A matéria-prima do chá, tá? Lembrando daquilo que falamos lá no começo, tem gente que acha que o chá vem na caixinha, não, o chá tem que ser produzido lá nas montanhas, né? Todo um processo como mais ou menos a erva mate aqui. E esse chá então era produzido na China, o açúcar era promovido nas Américas, tá? E os ingleses gostavam, até hoje eles têm o ritual do chá, né? O chá passou a ser uma espécie de bebida nacional, é um marco. Lembrem lá em Boston a festa do chá, que foi um primeiro momento da Revolução Americana, tá? E mais ou menos nesse esquema então, você tem a Inglaterra no centro, você tem a China lá em laranja, você tem o Brasil e o Caribe e Venezuela, Colômbia, as Guianas aqui produzindo açúcar em verde, e você tem a África, da onde vinha os trabalhadores, né, que eram convertidos em escravos. Então note que para manter a Inglaterra ali no centro, e essa representação que põe a Inglaterra no centro do mundo, de fato, o mundo sendo, né, um globo, não há centro, mas a Inglaterra foi quem fez esses mapas cartográficos, o meridiano de Greenwich está lá, tá? Então a Inglaterra de fato se pôs no centro do planeta, e ela se beneficiava desse chá que vinha da China, e é claro que não cabe aqui a gente falar, mas houve muitas assimetrias também a questão do ópio introduzido na China e tudo mais, é bastante severo o que eles promoveram na China, né? A China ficou ali muito tempo desorganizada socialmente por causa desse comércio global do chá, que tinha o ópio como subproduto e tudo mais, né? E a África até hoje também sofre desses problemas, certo? E a América Latina também ainda tem aqui a questão da Casa Grande da Senzala como um flagelo, né? A questão de como se deu a forma da liberação dos escravos e tudo mais, mas note que tudo isso foi promovido pelo consumo global, ou pelo consumo inglês do chá nesse comércio global. Então vamos pegar um exemplo aqui, agora falando de indústria, de produto. Surgiu na Inglaterra então várias empresas, mas a mais famosa foi essa, a Edgewood, que produzia esses aparelhos de chá. Inclusive a Edgewood inventou várias coisas, como por exemplo o showroom, né, onde é uma sala onde você vai ver os produtos antes de comprar. Inventou o marketing, diziam que inventou o marketing. O marketing existe desde sempre, né, essa coisa de você vender produtos, mas eles aliaram a sua imagem à imagem da rainha, dizendo que esses aparelhos eram oficiais da rainha. E portanto criou-se uma indústria muito forte de cerâmicas, né, que produziam esses belos aparelhos de chá, que passaram a ser não só funcionais, mas também elementos que prestavam status. Então note que você tem lá em Birmingham a produção de cerâmicas, como nesse caso, e você vai ter um problema logístico de distribuição,
como é que você vai levar em carroças ou em mulas algo tão frágil, né? Vai chegar, a maioria vai chegar quebrado. Então, lá no parlamento eles começaram a fazer lobby com os novos políticos, e a Inglaterra então passou a investir num sistema de canais que existem lá até hoje, ou seja, você escava o canal artificial e ali você coloca um barco então com 2 cavalos puxando, certo? Não necessita de... Claro que depois isso vai passar a ser por motor, mas então notem Birmingham ali no centro desse mapa e você vai ver que foram criados canais em toda a Inglaterra, que são usados até hoje, para, olha o termo que nós usamos, escoar a produção. Escoar vem de água, né? Ou seja, você escoa mesmo, porque você vai mandar pela água, tá? E aí, Birmingham podia chegar a Londres, podia chegar a Manchester no norte, a Leeds, né? Toda essa rede de canais, então, proporcionou, como nós já falamos em outras aulas sobre a ferrovia, proporcionou que esse comércio intensificasse e a indústria inglesa se beneficiasse, né? Logística, tá? Também, ainda da globalização, veio para a Europa nova fauna, nova flora, como por exemplo esse animal aqui, que é o peixe torpedo, e com esse animal os europeus vão começar a estudar os fenômenos da eletricidade. Aqui nós já estamos indo para a segunda revolução industrial, né? Então você tem o Cavendish, o Lord Cavendish, o inglês, que começa a estudar sobre esse fenômeno. Aí na Itália, mais especificamente o Galvani e o Alessandro Volta vão masterizar a coisa da energia elétrica, né? O Galvani, como aparece ali na imagem, está fazendo experimento com as RAS que ele fazia, né? Até hoje se usa o termo placas galvanizadas, mas foi o Alessandro Volta que descobriu a natureza da energia, por assim dizer, e como dominá-la. Ele descobriu ou inventou a pilha, tá? A palavra elétron, de onde vem eletricidade, é do grego, quer dizer âmbar, porque o âmbar é aquela pedra que você pode magnetizar e ela mexer coisas, né? Mas aí o Alessandro Volta, então, é ele que vai criar pilhas, literalmente do italiano pilha, de metal, né? E vai descobrir, então, como potencializar essa energia. Então, esses três são os precursores desse fenômeno tão importante que é a eletricidade. Aqui tem uma bela descrição do Júlio Verne, que está no 20 Mil Léguas Submarinas. Ele fala assim do seu submarino, que existe um agente poderoso, obediente, rápido, manobrável para todos os fins, que é rei e senhor a bordo do meu submarino. Tudo é feito por ele, ilumina, aquece, é a alma de todos os aparelhos, a eletricidade. Então, de fato, a nossa sociedade hoje é o submarino do Júlio Verne, né? E a eletricidade vai ser elemento da segunda revolução industrial. Ainda na primeira temos que falar do trem. O Trevithick em 1802 vai aperfeiçoar a máquina a vapor para se tornar um trem, tá? Ali ao lado tem um exemplo de uma das primeiras máquinas para uso, que funcionou amplamente no começo da história da ferrovia, que é o gafanhoto, o Grasshopper, tá? Que era basicamente uma máquina a vapor que funciona até alguns lugares ainda como serrarias e assim por diante, mas é o mesmo princípio, e depois isso foi se aprimorando em outros trens, né? Mas essa é a história do trem, que é em si um aprimoramento das minas de carvão também, porque as minas de carvão elas já possuem esses trilhos, né? Quem nunca visitou uma lembra, ou já viu em filmes ou em documentários ali, né? Ou já viu no Harry Potter aqueles trilhos que andam dentro que é usado para puxar as coisas de dentro das minas, certo? Então, era usado a força a cavalo, foi uma adaptação, e aí surge o trem, que vai mudar também a cara dos transportes, tá? Mas aí nós vamos para a segunda revolução industrial. E na segunda revolução industrial passa então, não é que o vapor deixe de ser usado, você passa a ampliar. E lembre que a energia, como disse o Júlio Verne, vai ser fantástica, porque com ela eu vou poder não só movimentar coisas, mas eu vou poder criar o telégrafo, por exemplo, que é um meio de comunicação que usa a eletricidade, né? Vai ter o código Morse ali, que vai ser inventado depois, e eu vou poder me comunicar instantaneamente. O Lincoln usa isso na Guerra Civil, por exemplo, é um dos fatores decisivos para o Norte ganhar a guerra, ele tem uma comunicação instantânea, ele tem ali as linhas de telégrafo. Existiam cabos intercontinentais, né, que ligavam a Europa aos Estados Unidos, e isso é possível pela eletricidade. E o computador é esse telégrafo evoluído, né? Então, você vai ter o gás, você vai ter o petróleo, você vai ter energia elétrica, certo? Que passa a ser usado como
fonte energética da segunda revolução industrial. Química sintética, já falamos aqui dos fertilizantes. Telégrafo, máquina de escrever, é extremamente importante porque, em certo sentido, populariza ainda mais a questão da escrita, deixa ela mais democrática, deixa ela mais aberta. É possível, não é preciso mais de prensas móveis, não é preciso ficar dependendo de uma editora, você pode pôr suas ideias ali numa letra padrão que todo mundo vai poder ver, certo? O automóvel, o avião e o Fordismo, que vai ser a linha de montagem. Né? Note que o automóvel ele vai gerar várias e várias mudanças sociais que nós vivemos até hoje. Né? A era do automóvel ainda é presente entre nós. Né? Então note, por exemplo, que uma coisa trivial, uma pessoa ia ao mercado, ele só tinha duas mãos para trazer sacolas, ok? Agora com o automóvel eu tenho o bagageiro, eu tenho um excedente, né? Então, por exemplo, pode surgir o supermercado. E o Clarence Saunders, no Tennessee, vai inventar o sistema Piggly Wiggly ali, em 1916, onde as pessoas... Lembrem como era um mercado antes. Era uma venda, uma mercearia, tinha um balcão, todos os produtos ficavam para dentro, e aí a pessoa queria algo, ela tinha que pedir para o vendedor e ele ia lá buscar. E o Saunders faz com que as pessoas tenham que então entrar, né, essa é uma foto de época, pegar uma cestinha, e não importa se ele quer uma coisa lá do final do mercado, ele vai ter que dar toda a volta, ver tudo que tem, tudo que está nas prateleiras, e aí chegar no checkout do caixa, tá? O mercado é assim até hoje, certo? Se você quer pegar, enfim, coisas que são mais de consumo diário, como carne, leite, ovos, verduras, às vezes fica lá no final do mercado, você vai ter que passar por quase por toda as coisas que em tese você não foi para buscar, mas aí você acaba vendo e acaba adquirindo, é o supérfluo, né? Isso que está a grande graça da venda casada, né? Nós somos meio... Tem um episódio do Homer Simpson, dos Simpsons, em que o Homer ele tá num negócio de feira de produtos e aí eles foram para comprar um negócio, né? Eu não lembro direito qual é, mas ele vê uma outra máquina lá, uma outra coisa, e ele fala pra Marge, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, vamos levar isso. E a Marge diz, mas desde quando que é isso? Ele falou, essa é a coisa que eu mais quero na minha vida. Aí a Marge diz, mas tá bom, mas desde quando que você quer isso? Ele falou, desde agora que eu sei que ela existe. Né? Então, a gente é bastante assim, né? A gente precisa saber que as coisas existam para que a gente possa querê-las mais do que nada na vida. Então isso é um subproduto da segunda revolução industrial, supermercados, por quê? Porque agora eu tenho geladeiras para estocar, eu tenho energia elétrica, e aí eu posso pôr no bagageiro do carro e levar mais coisas do que eu levaria só com duas mãos, certo? E tem várias outras coisas, eu estou dando só alguns exemplos aqui para simplificar, para não estender muito. A terceira revolução industrial seria essa, então, aonde não é que você abandona a eletricidade e outras coisas, você vai ter a soma da energia nuclear, você vai ter ali os elétrons, o microprocessador, então a máquina de escrever vai ser substituída pelo processador automático de texto, né? Você vai ter o toyotismo, a automação industrial, enfim, várias e várias coisas que vão ser marca da terceira revolução industrial, que vai ser propulsionada pela Guerra Fria, pela corrida aí para ganhar o espaço, certo? E que vai trazer para nós uma série de novas inovações, TV a cores, enfim, uma série de coisas das quais nós nos beneficiamos. E a quarta revolução industrial, para seguir aquelas quatro, né? Aquela divisão de 4.0, 1.0, 2.0, eu vou meter essa revolução que nós vivemos, então ela é conhecida. Eu vou meter um aspecto aqui que está no livro do Andrés Oppenheimer, tá? Que é um livro sobre o qual eu vou falar ao final, mas ele dá um dado bastante interessante para a gente entender um pouco da crise, que é uma crise, enfim, de modo de produção que vivemos, não uma crise no sentido nunca produzimos ou consumimos tanto, uma crise no sentido originário da palavra de mudança, certo? De metamorfose, de transformação. Então olha esse dado. Nos Estados Unidos, Detroit, no Michigan, ele, na década de 1990, era o estado com as maiores empresas, produziam automóvel, certo? E o valor de mercado das três maiores empresas somadas eram de 36 bilhões de dólares. Os valores negociados dessas três maiores empresas era de 250 bilhões de dólares ano, tá? E aqui que é o dado que interessa pra gente. O número de empregados combinados dessas três empresas, que ficavam em Detroit, era de 1 milhão e 200 milhões de pessoas, tá? O que era essa produção? Note que tem um mapinha ali dos Estados Unidos com uma zona vermelha, que é conhecida hoje como Cinturão da Ferrugem,
Por quê? Porque você vai ter um deslocamento da produção de automóveis que vai se ampliar sobretudo para os tigres asiáticos, certo? E aí você tem aí, pega Pittsburgh, pega Cleveland e outras regiões até chegar ali no Michigan, que eram totalmente centradas nessa produção de automóveis, de tanques, de aviões e tudo mais, tá? E como há a partir de 1990, né? Ali está concentrado, nota que é uma questão de Guerra Fria, né? Aquela coisa de americanos e soviéticos, né? E aí você tem a dissolução da Guerra Fria, uma nova ordem mundial, a produção passa a ser mais barata na China, as montadoras passam a existir em vários países, como por exemplo no Brasil, então às vezes não é preciso centralizar mais ali, né? E tem a questão também dos carros japoneses inovarem em várias questões e os americanos têm que correr atrás um pouco depois. Mas hoje não, 2016, que é o dado do livro, as maiores empresas dos Estados Unidos estão no Vale do Silício, certo? E antes de eu falar delas, só quero dar mais um detalhe. O perfil desse trabalhador americano, dessas empresas de Detroit. Basicamente, eles eram funcionários de uma linha de montagem, para citar de novo o Homer Simpson. Tá ali, né, classe média, não sabe muito bem o que faz dentro da fábrica, né? O Homer trabalha numa energia nuclear, né? É outra coisa. E também os Simpsons não dizem que estado estão, então não dá pra ter essa referência, mas o perfil é mais ou menos o mesmo, né? É o WASP. Branco, anglo-saxão, protestante, que é classe média, não faz um trabalho muito especializado e ganha bem, tá? E aí você tem um deslocamento da economia americana, vai para a Califórnia, vai para o Vale do Silício. Então, em 2016, o valor de mercado das 3 maiores empresas é de 1 trilhão, que estão no Vale do Silício. Hoje, é claro que 1 trilhão vale só uma empresa, né? Os valores negociados, note que isso é interessante, não aumentaram muito, até diminuíram. Essas empresas negociam menos por ano do que aquelas, ou seja, que gera de valor de consumo mesmo. Por quê? Porque a maioria dos produtos dessas empresas é gratuito, certo? Você não paga pelo Facebook, por exemplo, não paga para consultar o Google, né? Essa é a lógica. Mas aqui que é o dado que choca, né? O número de empregados hoje nessas 3 maiores empresas é só de 137 mil. Por quê? Porque é um trabalho diferente, especializado, né? O perfil desses trabalhadores do Vale do Silício também agora sai de pessoas com mais formação, né? De pessoas que vêm de uma outra área, a maioria vindo de fora. A maioria visto J1 ali, que vem dos países asiáticos, vai do Brasil para lá, né, nessas empresas. E aí você tem o que ocasionou lá o cinturão da ferrugem. E aí isso faz você entender, por exemplo, a 4ª fase da Revolução Industrial, esses movimentos que, por exemplo, elegeram Donald Trump, né, que acabou de não conseguir se reeleger no momento que eu gravo aqui, né? Por quê? Porque na campanha do Trump em 2016, ele vai, por exemplo, lá em Detroit, numa dessas fábricas abandonadas, chama todos os empresários e fala, olha, os ex-empregados, perdão, e fala, olha, vou fazer a América grande de novo, vou trazer os empregos de volta. O inimigo é a China e nós vamos conseguir fazer com que o Vale da Ferrugem volte a brilhar novamente, tudo mais. Só que, veja, ele não se reelege, inclusive perdendo decisivamente no estado do Michigan, onde fica Detroit, justamente porque ele não conseguiu fazer o Vale da Ferrugem voltar a ser o Vale das Luzes. Por quê? Porque não é uma questão política, basicamente, é uma questão de reordenamento da ordem mundial, né? Como mais ou menos como aquela coisa do chá, do açúcar lá, da cerâmica, que os ingleses criaram uma ordem, hoje isso mudou. Então não é mais lucrativo você concentrar a produção de ferro em Pittsburgh, você trazer... porque produzir na China vai ficar mais barato até para os americanos, como vimos na questão do iPhone, para as empresas americanas, né? Tem um belo documentário chamado Indústria Americana, que mostra, inclusive, no estado de Ohio, se não me engano, na cidade de Dayton, uma empresa que era da General Motors, que faliu, né? O Ohio está ali nesse cinturão da ferrugem, e que os chineses, a Fuyao, que é uma produtora de para-brisa, compra essa fábrica. Então eu sugiro muito que assista na Netflix esse documentário, tá? Indústria Americana, que vai mostrar exatamente essa mudança, porque se torna impossível competir com a produção chinesa, ok? Então note que a crise de desemprego tem a ver com essa sociedade 5.0 também, que está automatizando, né? Imagine
No Brasil, por exemplo, se todos os postos de gasolina e mercado serem automatizados, quantos desempregos vão surgir da noite para o dia, né? E aí você vai tendo essas crises de produção e de emprego que tem muito a ver com a forma como a indústria se organiza. Pega, por exemplo, na primeira revolução industrial, ampliou o emprego, né? Tem a função do sweeper, o limpador de chaminé, que não existia. Tem várias outras funções que não existiam, certo? Era só o mundo agrícola, o comércio e o consumo. Agora você tem o mundo agrícola, a produção, a transformação de matéria-prima, a logística e o consumo, tá? Então, essa fase que atualmente nós vivemos, a Revolução Industrial, ela é a primeira que não amplia empregos, ela reduz a quantidade, não é que ela reduz vagas de trabalho de produção, não, ela automatiza uma série de coisas que tornam o trabalho humano desnecessário. Já há máquinas autoguiáveis, imagine se os caminhões ficarem autodirigíveis e não precisem mais de motoristas, né? Quantas pessoas hoje dirigem caminhão, certo? E uma série de outras questões que são típicas de uma mudança de modo existencial, que não tem a ver muito com que vem por mudanças da tecnologia em si, que não segue uma orientação ou de um plano político, por assim dizer. Então é muito difícil, se você não compreender, não entender esse tempo, você querer corrigi-lo por outros meios, né? Até porque não tem correção. Depois que essas coisas são adotadas, é muito difícil você, por exemplo, uma pessoa que, vamos lá, andou a pé a vida inteira, mercado e tal, daí de repente consegue comprar um carro, é muito difícil fazer com que ela volte atrás, né? Então, isso é próprio do modo existencial permeado por essas revoluções industriais. E aqui vou dar só mais um exemplo. A questão da Kodak do Instagram. Note ali tem um gráfico que mostra a indústria das câmeras, né, que tiravam foto, e dos filmes que eram necessários, e como eles foram, nesse primeiro gráficozinho que tem aqui à esquerda, no alto, você vê como é proporcional, né, a queda na venda dessas câmeras e dos filmes, né, para o escalonamento desses celulares 3G, que tem câmeras digitais e tudo mais. E então você tem a Kodak decretando bancarrota mais ou menos em 2012. E aqui do lado tem alguns dados que mostram o seguinte: o melhor ano da Kodak, 1999, certo? Onde foram vendidos 800 milhões de filmes, certo? Cada filme produzia mais ou menos 27 imagens. E aí você tem o ano em que o Instagram é consolidado e comprado pelo Facebook, que é 2013, dados de 2012, onde você tem, em média, 60 milhões de fotos sendo tiradas por dia, em todos os dias do ano. As pessoas tiram foto de tudo, tiram foto da comida, tiram foto do dedo machucado, tiram foto do pôr do sol, tiram foto da estrela, da lua, do cachorro, enfim, é um festival, né? E postam no Instagram. Então você tem que as imagens processadas basicamente são as mesmas, de 21 bilhões 900 milhões, certo? Agora veja que a Kodak, que precisava do filme ali, né, da Fujifilm, quem já tirou foto vai lembrar até na marcazinha, certo? Isso tinha um custo de 5 dólares por filme, um custo de 5 dólares para produzir o filme, um custo de 37 centavos para processar a imagem, porque você tirava a foto, por exemplo, das suas férias, ia lá, depois que voltasse, levava até uma loja especializada que ia revelar, veja o termo, revelar, porque de fato era uma revelação, se a foto ficou boa, ruim, o olho seu vermelho, o chifrinho piscou, não sei, só ia saber 3 semanas depois, era uma revelação mesmo, né? E é claro que o Instagram, a empresa, a imagem digital é muito mais, tem filtro, você vê na hora, tira outra, né? Não se compara a facilidade. E não tem custo de filme, o custo para processar uma imagem no Instagram é zero, e o custo para publicar a imagem também é zero, né? E note que a Kodak, então, quando o sistema era de filme, o processamento de imagens aí girava uma indústria de torno de 8 bilhões, né? Mas o dado mais interessante está no textinho aqui, que a Kodak, ela tinha a Kodak tinha lá milhares de funcionários, e o Instagram tá ali, tinha 12 funcionários que trabalhavam para o Instagram quando era o ano de 2012, que tá os dados ali. Então veja que 12 empregados conseguiram substituir a contento uma indústria, ampliá-la, melhorá-la, certo? E substituir uma indústria bilionária. O Instagram é outra indústria bilionária, mas ao seu modo. Então note que essa é a verge da nossa nova revolução industrial. 12 caras
conseguiram aprimorar e fazer o trabalho de 135 mil, tá? E é isso que acontece em todos os setores. Aconteceu no... Veja, antigamente existiam aí as locadoras de filme, né? Quanto era para produzir a fita, o VHS, ou depois o DVD, as próprias locadoras, e o transporte, tudo mais. Hoje, os streamings aí como o Netflix, o Amazon fazem esse serviço direto, utilizando a internet e eletricidade. É outro exemplo de internet das coisas, porque o perfil ali vai me apresentando filmes e séries de acordo com o meu perfil, certo? Então essa é a grande questão das revoluções industriais, né? Elas envolvem matéria-prima, envolvem produção, transformação, consumo, mas sobretudo envolve trabalho, né? E elas modificam a forma como trabalhamos e a forma como nos organizamos. Então é esse que é a grande questão pela qual devemos estar atentos a essas revoluções industriais, seja qual seja a sua profissão. Ela vai passar a ser automatizada, se possível, né? Se pode ser explicada, pode ser automatizada. E aí, se você está muito seguro sendo dono da Kodak, talvez 12 caras possam quebrar a tua empresa, ou coisa parecida, ou mudar radicalmente a forma como fazemos algo, né? Esse é o mundo aberto da sociedade 5.0, tá? E para finalizar, então, eu sugiro esse livro, que é de um argentino que está radicado nos Estados Unidos, um escritor, jornalista, o Andrés Oppenheimer, e ele escreveu esse livro, Salve-se Quem Puder, o futuro do trabalho na era da automação. E esse QR Code leva para um podcast, que fui eu que gravei lá no Fronteira Cast, falando sobre esse livro. Então, para quem não quiser ler, o resumo do livro está nesse podcast. E ali a gente fala de outras coisas também, mas basicamente, se o seu seu trabalho pode ser explicado, ele pode ser automatizado, certo? E há quem diz que no futuro, um jornalista de Cincinnati que disse que, fugiu o nome dele, mas se você bater a referência você vai encontrar, ele diz o seguinte: no futuro, a fábrica do futuro terá apenas 2 empregados, um ser humano e um cão. O cão estará lá para não deixar o ser humano chegar perto das máquinas e o ser humano estará lá para alimentar o cão. Essa será a empresa do futuro, né, nessa perspectiva. Eu não penso que seja assim, não sou tão distópico, né, alarmista, mas é preciso pensar que poderá chegar um tempo assim meio Matrix, onde as máquinas farão tudo por nós, e é preciso então que todos tenham acesso, né? Talvez pensar numa renda máxima, né, já que já temos uma ideia de renda mínima, enfim, essas são outras questões. Mas o mundo da indústria vai se modificando e com ele vai modificando inevitavelmente a sociedade e nossas relações. Então hoje o que eu queria falar sobre a Revolução Industrial é mais ou menos isso, mostrar o seu contexto, mostrar o seu lugar de nascimento, porque surgiu assim, como vem se desenvolvendo, qual o estado da coisa hoje e como ela altera todas as nossas relações e possibilita novas, enfim, insondáveis formas de vida. Tá? Espero que quem assistiu até agora, até o final, espero que tenha ouvido pelo menos uma ou duas coisas novas. Espero que faça suas pesquisas, leia lá os seus livros e a gente comenta então no nosso momento síncrono. Um grande abraço aí, tenha uma boa semana.